Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai conversar com Roberto Vaz. Aos 17 anos de idade, fazendo ginástica em casa, ele sofreu um acidente grave e passou por uma EQM. A EQM dele tem todos os elementos que a gente espera encontrar numa EQM típica. A passagem pelo túnel, a visão da luz, a visão do corpo a partir de um ponto de vista fora dele, e a consciência de que ainda não chegou a sua hora e que ele tinha que voltar para o corpo. Hoje, aos 65 anos de idade, ele afirma que essa experiência não o aproximou das religiões, muito pelo contrário. No entanto, despertou nele a percepção da existência de um ser superior que governa todas as coisas e também da origem divina de todos os seres humanos. Por isso, ele afirma que nós somos mini-deuses. Agora vamos ao nosso relato com Roberto Vaz. Oi, Roberto. Tudo bem? Como vai você? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer em conhecê-lo. Igualmente. Tá? O trabalho que você faz é muito bom, cara. Muito bom. Obrigado. Nesse tempo eu consegui ver bastante algumas entrevistas suas, tal, e excelente. Adorei. Uhum. Você acompanha nosso canal já faz algum tempo? Como eu passei por essa experiência, eu leio muito a respeito e tem vários canais sobre EQM, né? Sim. E você é um dos canais que eu acompanhei, eu dei mais foco, né? Que eu achei boa algumas entrevistas, então eu gostei muito. Você mora aonde? É no Rio ou é São Paulo? Não, eu moro em São Paulo, capital. Capital mesmo, né? Eu moro no bairro da Freguesia do Ó aqui, é o segundo bairro mais antigo da cidade de São Paulo. E pelo que eu estou entendendo, você parece que passou por uma experiência de EQM. Passei. Deixa eu relatar para você o que ocorreu, quando ocorreu. Eu tive essa experiência em 1973. Eu tinha... Eu tinha 17 anos, eu tenho 65 anos hoje, tá? Isso. E isso aí influenciou muito na minha vida, porque a gente estava passando, naquela época, uma situação familiar muito, muito pesada, tá? Meu pai, na época, ele sofreu um tipo de uma isquemia cerebral, e ele era executivo de uma empresa grande aqui de São Paulo. Então, houve um afastamento, uma quebra familiar ali, que meu pai ficou muito tempo internado. Houve uma redução econômica, uma diminuição econômica em casa, que nós ficamos numa situação muito difícil. E eu e minha irmã, nós somos em dois, a gente atravessou uma época, assim, terrível. E... que nós nos questionávamos, né? Pô, mas a vida é isso mesmo? Difícil que era, né? Bom, aí o que ocorreu? Eu era um semi-atleta, né? Assim como você gosta de andar de bicicleta, então eu jogava futebol e nadava. Eu nadava num clube aqui de São Paulo, e eu tinha no fundo da minha casa um tipo de um ginásio, assim, que nós preparamos, tá? Eu tinha saco de pancada, tinha peso, era o princípio de uma academia moderna hoje, né? Sim. E nós tínhamos uma barra fixa, né? Que sempre que eu ia lá fazia minhas barras, tal, né? E o que aconteceu comigo? Eu lembro que era um sábado, porque tinha uma festa que eu iria, entendeu? E eu chegando em casa, eu fui direto para esse ginásio que a gente tinha no fundo, que era um galpão grande, né? E comecei a me exercitar. E quando eu fui fazer barra, o chão era tudo de cimento, né? A barra alta, eu tenho 1,80 m, desde aquela época, né? E a barra era bem alta, eu tinha que pular para pegar na barra. Eu comecei a fazer a barra e, por algum motivo, eu tive um apagamento.
e caí de cabeça, caí de costas, de cabeça no chão. Sei. Eu lembro da pancada, o estrondo, né? Eu lembro daquele estrondo, de um silêncio, e de repente eu me vi no chão, caído, eu estava de lado assim. A minha consciência, parecia que tinha uma GoPro, sabe? Uma câmera. Me vi no chão, aquilo foi subindo, eu passei o telhado desse galpão e eu comecei a enxergar minha casa de cima para baixo. E comecei a andar pelo bairro, a rua que eu morava, mas muito nítido, um negócio assim, real. E eu falei, pô, mas como é que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí, as cores muito vivas, sabe? Cores muito vivas. Parecia um filme, né? Aí eu comecei a andar por cima e, de repente, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, eu estou muito alto aqui. Aí, naquele momento que eu tive aquele medo, eu falei, eu vou cair daqui, eu estou muito alto. Eu entrei para uma outra fase, um outro estágio. Escuro, mais escuro, assim, com uma pouca luz. Eu comecei a passar por umas pessoas que eu não conhecia a pessoa, mas eu tinha afinidade com a pessoa. Todos os rostos assim que eu vi eram pessoas que, de alguma forma, eram próximas a mim. Mas eram várias, não eram poucas. Eram familiares, né? Familiares, 30, 40 pessoas. Aí, de repente, apagou, eu comecei a fazer uma regressão muito rápida, cena a cena, do tombo que eu levei, começou a voltar, aspectos que até então eu tinha vivido, que foram marcantes na minha vida, começou a passar. De repente eu entrei num tipo de um roda-moinho, sabe? Sabe aqueles espirais de... Antigamente, quando eu era criança, a gente fazia aqueles calendoscópio. Sei. Eu entrei dentro de um túnel daquele e comecei a me deslocar, mas muito rápido. Eu enxergava no fundo uma luz muito forte. E aquilo foi, assim, coisa de segundos. Eu cheguei num tipo de um portal, mas não era portal construído, era um portal de luz. Eu via pessoas andando lá dentro. Aí eu falei assim, eu vou entrar aí. Na hora que eu fui entrar, saíram duas pessoas. Eu não me lembro do rosto, mas saíram, eram mais altas que eu, e me seguraram. Uma me abraçou e outra me segurou. Aí eu me assustei, eu falei, pô, o que está acontecendo? Ele falou, não, você vai voltar. Não é para ficar aqui, você vai voltar e vai voltar. Mas como eu vou voltar? Você vai voltar. Vou voltar, comecei a voltar mesmo, mas uma velocidade absurda, não tinha mais túnel, entendeu? E eu não sei se você já teve aquela sensação de estômago vazio, quando você cai, está andando de avião, dá uma queda... Dá um frio. Aquele frio. Um frio na barriga, sim. Eu senti aquilo, tá? Eu não conseguia, eu lembro muito bem, eu não conseguia ter reação nenhuma, só aquele frio muito forte. De repente eu voltei para o meu corpo. Só que eu não estava ligado ao corpo ainda, porque o meu corpo estava gemendo. Eu olhava para aquilo, eu achei engraçado, eu comecei a rir. Eu vi meu corpo gemendo. Tá? Ele tinha vida independente da sua consciência. Independente. Aí, de repente, eu voltei, eu falei, que coisa maluca, né? Eu estava todo ensanguentado, né? Porque eu bati a parte traseira, né, da cabeça, deu uma concussão, tá? Depois fui para o hospital, tal. E o sangue estava assim no meu rosto, ele escorreu assim pelo rosto. Eu estava com uma camiseta branca, o sangue estava todo seco. Eu acredito que eu fiquei perto de 2 horas. E ninguém me viu por lá? Não.
Ninguém me viu. Eu fiquei umas 2 horas. Aí, como eu acordei, eu senti aquela dor horrível. Eu estava muito tonto. Eu fui devagar para entrar em casa. Então, a entrada de casa pelo fundo, que era um quintal muito grande, eu tenho mãe ainda, tem 94 anos, ela mora lá ainda, tá? Sim. Eu entrei pela cozinha, minha mãe me viu, aí começou a gritar e veio o pessoal, eu sentei e apaguei de novo, mas aí me levaram para o hospital, eu fiquei no hospital perto de uns 15 dias, tá? A pancada foi muito forte, deu um coágulo e o cérebro, ele inchou. O líquido da medula aumentou a pressão do crânio. Sei. Aí foi voltando, voltei para casa, entendeu? E aquela sensação daquilo que eu passei, eu não frisei, você se sente muito, mas muito bem, em termos de tranquilidade, em termos de até felicidade, entendeu? E leve, você se sente muito leve. Eu não sei se tem outros casos aí que o pessoal tenha relatado isso, mas te dá uma sensação de você estar em casa. Você não quer voltar de onde você veio, entendeu? E quando eu voltei, eu comecei a questionar muito, eu criei um questionamento da vida que nós vivíamos, com o problema que meu pai teve e tal, e em relação àquilo que eu passei, que para mim foi muito real. Eu fui, aquilo foi me penitenciando, tá? Eu tive um tipo de um questionamento de vida. Pô, a vida real é isso, aquilo lá, será que realmente eu estava indo para a morte, né? E eu comecei a me sentir muito mal de estar vivendo. Não Sei. tinha pensamento suicida, nada disso, mas eu tinha um questionamento filosófico, tá, do negócio, né? Surgiu um mal-estar aí da existencial, né? Existencial. Isso aí correu a minha vida até uns 40 anos de idade. Um bocado, hein? Porque eu comecei a ter, depois disso, alguns episódios, eu não dou conotação religiosa, tá? A isso, a nada. Eu fui pesquisar. Na época que eu comecei a ter esse questionamento, um dia eu sentei com a minha mãe e falei assim, porra, depois que aconteceu aquilo, que logo que eu tive consciência, eu falei para todo mundo, aconteceu assim, assim, assim comigo. E não tinha esse negócio de EQM, entendeu? Isso é mais moderno, na década de 80 que o pessoal começou É verdade. A estudar, né? a estudar isso aí. E aqui em São Paulo tinha uma fundação chamada Mensana, tá? Que era uma fundação voltada para a psicologia, mas ligada à Igreja Católica. O presidente de lá era um frei, depois você dá uma pesquisada, ele foi muito famoso em relação a isso, era o Frei Domingo Aresi, entendeu? Frei Domingo era italiano? Italiano, Domingo Aresi. Aresi. Eu passei por lá, eu fiquei um tempo lá conversando com ele, eu tinha um tipo de umas sessões, né, para a gente conversar a respeito e tal. E ele começou a me mostrar uma outra realidade, que vai até contra os dogmas da Igreja Católica, né? Que ele falava assim, bom, fisicamente não existe passado, nem presente, nem futuro. Entendeu? Ele, pessoalmente, acreditava em dimensões. Em dimensões. Sim. Entendeu? E que a consciência realmente continua. Entendeu? E aquilo começou a me dar uma balançada em termos de ver que isso é uma situação real, que pode acontecer mesmo, né? Mas o pior não foi isso, né? O pior, que eu acho que acho que abriu, né, o foco da coisa com o acidente que eu tive, eu comecei a ter alguns tipos de premonições depois, entendeu? Dentro de casa, com morte de pessoas, tinha sonhos, até como meu pai veio a falecer perto do ano 2000,
Meu pai era muito corintiano, né? E meu filho também, né? Aí meu pai uma noite ligou, porque o Corinthians ganhou, não sei o quê, eles conversaram, ele não conversou comigo. Eu fui deitar e aí eu tive aquele sonho relâmpago, muito rápido. Eu me vi dentro de um velório, de uma cabine de velório, de um cemitério. Meu pai escreveu um livro de genealogia da família dele, ficou anos escrevendo, entendeu? Uhum. E depois que ele acabou, tal, ele morreu, né? Aí o que aconteceu? Eu me vi, né, dentro desse lugar, olhei assim, tinha um caixão, era o meu pai, e tinham alguns primos dele conversando comigo. Aí eu falei, olha, ele fez esse trabalho para vocês, tal, vocês têm que dar continuidade, que ao longo do tempo vai nascer mais gente, nós temos que ir acertando essa árvore. Aí eu acordei, né, falei, que sonho louco. Aí tocou o telefone, era um tenente do bombeiro, né? Aí me avisou, ó, teu pai faleceu, nós estamos aqui na tua casa, a tua mãe chamou a gente correndo, que meu pai se recuperou, virou esportista também, e do nada ele faleceu. E aí falou, eu já estava preparado para aquilo, porque eu já tinha visto em sonho aquilo, né? Nesse relâmpago, entendeu? Bom, aí houve o velório do meu pai, e aquela cena que eu vi em sonho, aconteceu, os primos dele conversando comigo, foi um déjà vu em sonho, né? Sim. Mas eu tive foi exatamente como você tinha sonhado a cena. Sonhado, não foi imaginado, foi sonhado, tá? Uhum. E teve várias outras intercorrências. Minha esposa veio a falecer depois. Um dia antes, também, eu tive um tipo de um sonho muito real, né? Com umas pessoas que vieram, olha, chegou a hora dela ir embora, e tal. Ela estava bem. Ela morreu com 40 anos, entendeu? Teve uma morte súbita. Né? E tive várias outras premonições através de sonho, eu fiquei com uma sensibilidade muito apurada. E eu acredito que seja em decorrência desse acidente, que foi muito grave, entendeu? Na época. E, vez por outra, o sexto sentido da gente também fica muito apurado. É muito difícil a gente entrar em situação ruim, porque alguma coisa nos avisa, entendeu? Você sente. Aquela ambiente tóxico, presença tóxica, entendeu? Eu venho de área corporativa, e a área corporativa piorou muito, né? De alguns anos para cá. E toda reunião, que eu faço consultoria, né? Algumas reuniões, tal, principalmente em empresas familiares, né? Onde você tem muito problema de ego, de filho, de pai, de genro e tal. Você sente na hora, você entra assim, você sente um mal-estar muito grande. Você faz consultoria em que área? Eu faço consultoria em reestruturação empresarial, tá? Então, a gente pega empresa que tem dificuldades, tal, e a gente faz uma análise de cabo a rabo da empresa. Sim. A gente, com técnicas, que são técnicas que todos os consultores usam, a gente identifica os problemas, os gargalos, e a gente faz as sugestões, ajusta, faz implantação de sistema, faz tudo, entendeu? E então é isso, aí a minha vida, ela foi muito difícil, sabe? Eu não queria, eu de certa forma interrompi aí o fluxo do seu raciocínio e queria retomar. Você estava falando que no seu trabalho, você quando chega para reuniões com pessoas, sente a energia, o ego das pessoas com uma sensibilidade maior, né, do que o normal. Não tinha isso, viu, Paulo? Começou a florar devagar depois desse acidente. Tá? E em questão de afastamento, morte, eu tive vários casos dentro da minha família, que eu antevi o negócio. Sim. E eu tinha, na época, graças ao universo, foi tirado isso aí, tinha algumas pessoas que eu olhava, eu sentia uma certa melancolia,
quando eu olhava a pessoa, era tiro e queda, passava um tempo, a pessoa falecia. De acidente, de alguma coisa assim, entendeu? Uhum. E aí eu comecei a tentar conviver com isso. Eu, casado, tinha muitos problemas de altos e baixos. Falei, pô, será que psiquiatricamente eu estou abalado? Aí eu fui tentar procurar terapia, mas com um terapeuta que pudesse entender o que eu passei, o que aconteceu, que pode ser alguma coisa científica, nada com conotação religiosa. Né? E demorou, até que eu encontrei um terapeuta. Ele não me disse nada que eu queria ouvir, mas ele entendeu e se aprofundou para... Ele me orientou para ler livro de EQM, tal, e eu fui me aprofundando, eu como interessado no negócio, eu fui lendo, tá? Eu não sou expert, mas eu li sobre experiências de outras pessoas, né? Uhum. E a minha concepção hoje é que nós realmente, a gente está numa dimensão material, a consciência nossa não morre, e ela vai para outra dimensão mais sutil, entendeu? A gente não perde a consciência. Deve perder a lembrança, porque se todos soubessem como é bom o outro lado, ninguém queria ficar aqui. Com certeza. Entendeu? E essa é a minha experiência, né? Uhum. É o resumão aí Resumão, da sua experiência. É. Realmente, como você leu, né, já leu bastante sobre EQM, e certamente você já identificou que o seu caso é um caso típico mesmo. Né? Mas eu acho que existe, desculpa, não quero te cortar, muitos casos que eu li, teve muita influência, a pessoa dá uma conotação religiosa, fala em anjos, fala em o céu. Eu não acho que é o céu, eu acho que é realmente uma outra dimensão, não tem nada de anjo. Eu acho que existem outras consciências que são ligadas a gente. Eu acho que existe um padrão universal para que essas dimensões não se interseccionem, sabe? Sim. Não ter problema. Eu acho que toda intersecção que aconteça entre essas dimensões é alguma coisa acidental, entendeu? E então é isso a minha concepção, tá? Eu já tentei estudar o kardecismo, respeito muito o trabalho que é feito pelo kardecismo, respeito muito o trabalho que é feito pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica, mas o buraco é mais embaixo, o negócio é bem mais forte do que essas explicações que a gente tem, entendeu? De fato, a coisa é ao mesmo tempo bem mais simples e ao mesmo tempo bem mais complexa. Porque a questão religiosa que se atravessa em muitos aspectos da nossa vida é porque a religião é uma das formas de a gente enxergar a vida, né? E da gente dar explicações para os mistérios da vida, né? Então, é como, por exemplo, o mistério do nascimento para uma criança pequena. Às vezes, uma criancinha de 3 anos pergunta, papai, de onde eu vim, né? E o pai, em vez de querer dizer a ele, você é fruto de uma relação sexual entre eu e sua mãe, você foi gestado na barriga dela, ele diz, foi a cegonha que lhe trouxe. Aí é uma explicação rápida, prática, o menino fica satisfeito e adia, levar mais para frente aquela pergunta. Bom, eu não quero simplificar tanto assim, mas é uma metáfora, né? A religião, ela, por não ter uma explicação científica, rápida, lógica, ela criou mitologias, né? Mitologia não quer dizer que seja mentira. Mitologia é uma representação figurativa, artística, criativa de uma realidade. Aí, realmente, as pessoas que têm essa carga religiosa, quando vivem uma experiência dessa,
ela só pode interpretar daquele jeito que ela é mais fácil para ela, né? Dizer que viu Jesus, se vê um ser de luz, diz que viu Jesus, se vê uma coisa com asa, um ser iluminado, diz que foi um anjo, mas é a forma dela interpretar. Como você, uma pessoa que não tinha essa carga, certamente aos 17 anos, talvez não tenha percorrido esse processo aí de evangelização em alguma igreja, aí talvez você tenha visto isso de uma forma mais natural. Eu creio que sim, tá? E continuei a minha vida toda. A minha base não, a minha convicção religiosa é que existe uma força superior no universo que controla tudo, tá? Mas de uma forma que eu não consigo definir, entendeu? Eu acho que existe a ação disso no universo, nas pessoas, no meio da gente e tal. Eu acredito muito no poder da positividade, entendeu? O poder de você atrair situações boas, espirituais, que sejam, entendeu? Com pensamentos bons, com muita vontade, entendeu? Esse é o Deus que eu acredito, é o Deus que dá pra gente essa... Mas na interpretação religiosa, colocaram Deus do lado de fora, como um criador, um espectador, um controlador externo. Mas a experiência nos mostra, né, essa sua, por exemplo, e muitas outras, que se Deus existe, se é que a gente pode dar esse nome a ele, né, ele existe dentro. É uma coisa assim, existe uma unidade entre o Criador, o suposto Criador, e as criaturas. Eu acredito. Uma unidade. Então ele está ali dentro, está fora, está em torno, está em toda parte. E não só ele, mas a inteligência criativa, né, criadora dele. E daí a possibilidade, como você diz, de nós mesmos sermos parte desse Deus Criador, e a gente ter autonomia e ter poder para criar uma realidade, atrair coisas boas, atrair coisas boas. Né? Isso aí. E o que eu... bom, isso vai mais além. A partir dessa experiência, eu acredito que é um negócio que eu olhava com outros olhos, né? Hoje eu vejo dentro desse segmento. O pessoal fala assim, OVNI, o Pentágono agora, recentemente, informou da aparição, eles correram com os caças do Nimitz atrás de objetos voadores não identificados que sumiram. Isso pode ser também de outra dimensão que está vindo aqui, não nessa visão física que nós temos. Porra, como é que vai chegar uma inteligência de outra, não sei quantos milhões de anos-luz? Eu acredito que a gente vive essas dimensões paralelas e, por algum acidente ou proposital, eles consigam vir aqui. Então, a partir que você tem uma experiência dessa, você fica aberto, você não fica... você fica aberto para tudo que acontecer, mas você fica muito analítico também, entendeu? Entendeu? Exato. Quando a gente falou da religião, eu acho que a religião, ao longo do tempo, fechou essa capacidade nossa de compreensão do que está no exterior, entendeu? No nosso exterior, em volta da gente. Sim. Bom, para dar uma segurada no povo, uma dominada no povo, tá? Tem esse aspecto, né? Não é só a questão explicativa de dar uma resposta sobre a existência, mas existe também esse aspecto aí da questão de dominação, né? Não é à toa que o governo político sempre se associou à religião, né? Desde do Egito, por exemplo. O Egito, o faraó, que era um líder político, era também líder religioso, né? Na Mesopotâmia também, os deuses eram os reis, né? Na República de Roma, né? República de Roma se concretizou ali no cristianismo. E hoje, né? E hoje o que é que a gente vê aí na política e a religião, né? A gente às vezes não sabe se o pastor é político ou se o
o político é pastor, né? Porque mistura tudo e... dominação, entendeu? Então... Eu acho que ninguém sim, trabalha a essência da gente real, entendeu? exatamente. Eu acho que as experiências são ao acaso. Não é todo mundo que passa por EQM, mas agora, com o advento da pandemia, tem um colega, ele acabou falecendo, infelizmente, mas ele foi entubado, ele teve EQM entubado, ele voltou, veio para casa e morreu teve um colapso cardíaco, né? Porque o tratamento complica tudo, né? Mas ele falou, eu vivi, na hora que entubou, eu vi meu corpo de baixo, vi todo mundo correndo, ele teve uma parada cardíaca, por um tempo ele voltou, entendeu? Aí nós fomos visitá-lo e passou agora no final do ano, agora em dezembro ele faleceu. Ele contou para você sobre a experiência dele? Falou, eu vi o meu corpo, eu vi os médicos, quando eu voltei, eu chamei a enfermeira, quando parou você fez isso comigo, me virou de lado, fez isso. Falou, é isso mesmo, entendeu? E se sentiu bem também. Sim, esse bem-estar é uma coisa que é comum a todos os casos de EQM, típica mesmo, né? Agora, eu poderia dar um exemplo, né? O exemplo de Buda, não sei se você conhece a história de Siddhartha Gautama. Conheço. Ele teve você é doutorado em História. Em História, Tá, eu fiz administração, depois eu fiz Sociologia, e eu leio muito, tá? O que me interessa... Então, eu conheço a história do Siddhartha. Pois é, eu dou aula também de Sociologia Urbana, lá na universidade que eu dou aula. Dou aula de História da Arte e Sociologia Urbana, no curso de Arquitetura aqui de Campina Grande, né? E aí termino estudando um pouquinho de Sociologia, né? E é muito interessante, muito. Mas, voltando a Siddhartha, houve com ele um caso parecido, assim, com, digamos, uma metáfora para a EQM, né? Quando ele era criado dentro do entorno do castelo ali do pai, que era o governante, né? Escondiam tudo que era coisa negativa dele, né? Escondiam a velhice, escondiam a doença, escondiam a dor, o sofrimento. Ele era criado numa redoma e não sabia que existia nada disso. Aí um dia ele se aventurou, saiu do castelo, pegou uma carona lá com um cocheiro que ia saindo para trazer coisas e levar coisas lá para a região do castelo. E ele começou a ver coisas que ele disse, eu não sabia que existia isso. O que é que aquele homem tem? Era um homem velho, assim, todo enrugado, andando devagar. Ele disse, eu nunca vi uma coisa assim, o que é isso, né? E aí depois viu uma pessoa doente, viu uma pessoa morta, né, sendo carregada, e ele saiu questionando, nunca me falaram sobre isso, eu preciso saber o que é isso. Então, a partir daí, ele abandonou o castelo, abandonou mulher, filho, tudo, e saiu em busca de conhecer a verdade sobre a existência, quem era o ser humano. Só que o nível que ele queria conhecer era o nível terreno ali, né? O que é velhice, o que é doença, o que é morte, coisas daqui que esconderam dele. E o que acontece com uma pessoa como você, por exemplo, que estava ali preso dentro do corpo, mergulhado no mundo material, naqueles valores que o jovem tem aos 17 anos, né? O que é você na vida? Eu acho que eu vou ser médico, vou ser isso mesmo. administrador, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que constituir uma família, né? E de repente você cai numa realidade a partir de um acidente como aquele. Espera aí, o que é isso aqui? Nunca me falaram sobre isso. Eu preciso investigar o que é que eu vivi, porque eu vi coisas que eu nunca imaginei. Então, a partir daí, você cai na real e vira um Buda, né? Um Buda em busca... em busca da realidade. Da realidade Afinal, e da verdade. Afinal, o que é que eu sou? Eu vou ter que descobrir sozinho, porque ninguém fala isso. Em canto nenhum. Então, acho que é um fenômeno parecido, né? Paulo, mas é assim, é meio chocante, eu acho, em função do questionamento que eu criei, entendeu? Sim. Porque você mudou, o que mudou para bom para mim? De lá para cá, tal, muita coisa que você não dá muito valor, tá? Você não tem muito... Eu não me irrito fácil
com muita, com problemas daqui, entendeu? Eu consigo administrar, mas já vem de lá aquilo. Porque as pessoas se matam por um poder muito rápido, entendeu? Ele se finda, entendeu? É um negócio que você quer agora, que você pode cometer atrocidade que não tem valor nenhum. É terreno o negócio, não é daquela dimensão que é ótima, entendeu? Você já leu aquele livro Fernão Capelo Gaivota? Já. Eu nunca esqueço dele falando que não tinha vocação para estar disputando uma cabeça de peixe na praia. Ele saiu do grupo, né? Saiu do grupo que disputava aqueles pedaços de peixe ali na praia. Ele queria voar, ele queria voar alto, né? E descobrir coisas que os outros não queriam, não davam importância, né? É mais ou menos isso, né? Você tem tanta coisa para descobrir importante e as pessoas ficam aí se matando às vezes por uma bobagem, por uma besteira, né? E esse mundo, de certa forma, né, o que aconteceu com você a partir dos 17 acontece com a maioria das pessoas depois dos 40. Ele começa a se voltar um pouco para cima, a olhar um pouco para o céu, coisa que normalmente ele não fazia, né? Ele só fazia batalhar ali pelo dia a dia para ganhar o dinheiro, para pagar a conta, para criar menina e tal. Depois dos 40, o cara tira o pé do acelerador e começa a olhar para o céu. E aí muitos passam por transformações. Mas você levou uma pancada aos 17, literalmente, né? Aquela pancada rachou a sua estrutura energética física, porque isso tem a ver com física. Não é? Isso mesmo. E a partir daquela rachadura você começou a ter uma conexão que não tinha antes. Foi uma coisa mecânica, física. Material. Gerou um defeito em algum lugar no meu hardware, entendeu? No meu hardware, deu algum defeito. Porque esse corpo da gente ele é um escafandro, né? Que nos isola do ambiente energético real. E aí, quando ele racha... Eu não queria te cortar, dentro disso que a gente está conversando, né? Eu vejo quando nós nascemos, a gente tem uma máquina que é tão perfeita, só que ela é hermética, ela é blindada em termos de cabeça e tal, mas ela é perfeita, a gente nasce com audição, com paladar, com visão, com inteligência, a gente se locomove, a gente tem o tato, a gente tem criatividade. Se a gente desse vazão natural para todos esses sentidos, o planeta seria outro. Mas ao longo do caminho a gente se perde com alguma coisa e começa a ficar cada dia mais materialista. Você se prende a alguns sistemas que você perde toda essa capacidade sua de criação para obedecer ordem, para vender capacidade sua limitada, a troco de dinheiro, entendeu? O capitalismo, né, que reina ali no... E você mata a pessoa, a máquina começa a ficar doente, porque você não usa ela como tem que usar, entendeu? Exatamente. Eu perdi o medo, né? Naquela época lá, eu perdi o medo, não tenho medo até hoje. Às vezes eu sou antissocial dentro do ambiente corporativo, entendeu? Eu sou muito difícil de viver algumas leis e alguns regimentos que eu acho absurdos. Não é que eu... antigamente eu contestava, hoje eu me afasto, entendeu? E vou tentando viver bem dessa forma. E transmitindo para que eu possa, né? Meus filhos são todos... têm a minha influência, infelizmente, né? Mas eles vivem com outra cabeça, eles tentam enxergar esse lado primeiro do corpo perfeito, né? Com todos os sentidos e com a capacidade que nós temos de desenvolver a coisa. Sim. O grande mistério da vida é por que é assim. Por que nós, sendo seres libertos, poderosos, bonitos, bondosos, amorosos, a gente entra num corpo desse limitado e se torna esse egoísta que a gente normalmente, né? Para que isso? Por que isso?
Eu acho que a brincadeira é justamente essa, sabe? Eu acho assim, é como se a brincadeira fosse pegar um tesouro, esconder embaixo da terra e dando dicas para aquela É, pessoa que mora naquela terra, até onde ele descobrir aquele tesouro. Por acaso, quase que por acaso, né? é. Descobrir. E quando descobrir, ver qual vai ser a reação dele. O que é que ele vai fazer? Ele vai enterrar de novo? Ele vai, no caso, se a terra não for dele, será que ele vai dar um jeito de comprar aquela terra para pegar aquele tesouro que está ali? Você não gosta de religião, mas Jesus, né, ele ensinou, porque Jesus não é religião, não. Jesus tornaram ele religião, né? Mas Jesus, ele é Não, um ser. é, filosofia de Cristo, eu acho excelente, ótimo. Eu É, admiro Cristo, não admiro o padre, não admiro o pastor, exatamente. entendeu? Não admiro o Malafaia, então não tem. Tá? Não, Eu acho que, exatamente. em A questão gente tem de que saber religião, eu não, separar, né? tem que Hum, saber separar. Assim como nós falamos do budismo, tá? uhum. O cristianismo, dentro do Novo Testamento, que a gente lê, é maravilhoso, É, entendeu? A coisa foi modificada para poder pegar todo é. esse rebanho e amarrar o pessoal. O Eu, próprio, sim. vamos, o Não, próprio Maomé, tá? O próprio Maomé, não tem esse negócio de fundamentalismo, mudaram o que o cara queria para criar uma é, situação dessa, de abuso, de entendeu? dominação. De dominação e dentro da violência, entendeu? Uhum. Então, eu acredito que a coisa é muito melhor do que a gente vive aqui. E você falou, tem que descobrir, cada um descobrir o seu tesouro. E É, saber como que vai agir com o seu tesouro, entendeu? eu nunca, eu acho Jesus assim uma pessoa tão fantástica que eu sempre estou pensando alguns ensinamentos dele para explicar o que eu quero explicar. É, O que eu queria dizer é que Jesus falou que o reino dos céus, que ele chamou do reino dos céus, é, que é a descoberta dessa nossa realidade é, real, né? é. É como um homem que descobriu um tesouro num determinado campo. Aí ele enterrou de novo e foi e vendeu tudo que ele tinha para poder ter dinheiro para comprar aquele campo, porque ele sabia que comprando aquele campo ele teria aquele Teria, tesouro e valeria muito mais. É justamente isso, essa metáfora explica. É aquilo que você estava falando, né? Que as coisas desse mundo, quando a gente descobre esse verdadeiro tesouro enterrado dentro da gente mesmo, a gente termina se desvencilhando delas para poder viver essa realidade com base nessa descoberta, né, que você fez. Então, é mais ou menos isso em termos de uma metáfora, né? infelizmente, o sistema não nos permite viver plenamente isso. Porque eu tenho que Uhum, trabalhar, eu tenho meus negócios, como qualquer ser humano que está dentro de um sistema capitalista universal, entendeu? Universal uhum, não, é terreno, né? Então a gente tem que sim, trabalhar, tal, é complicado, mas muda. Você fica mais afetivo com as pessoas, melhorou isso. sim. Afetividade, amizade, é, interesse pelas pessoas, entendeu? Eu me aproximei muito das pessoas, ao longo do tempo, não dos 17 anos, né? Foi Uhum, melhorando esse senso de estar perto das pessoas, entendeu? uhum, E isso me faz bem. E o caminho correto, né? Nunca, a gente xinga o governo, a gente faz o que faz, mas a gente é incapaz de cometer alguma atrocidade para mudar a coisa, exatamente. É. entendeu? Tem Uhum, outras pessoas que não têm essa mesma compreensão. Então, uhum, pessoa que vai, pega em arma, faz, acontece. Eu sou incapaz, porque eu acho que o cidadão é assim por falta de informação, uhum. entendeu? Por Falta ter de uma conhecimento sobre si mesmo, sobre o conhecimento que. sobre a vida, né? Sobre as pessoas, sobre a É, natureza, que a gente uhum, é irmão, queira ou não queira. Se a gente retornar à árvore genealógica, nós vamos é, bater lá na princesa, não sei das quantas, do segundo século. A gente é tudo parente, não tem. uhum, Então, é, nós somos parentes, entendeu? É a própria natureza do ser humano, né? Que tem uma ligação um com o outro, né? Mas uhum, para mim foi ruim porque eu comecei a questionar essa vida, mas e ver, né? A vida é muito difícil aqui.
Não tem uma lógica, ninguém explica. Fala assim, pô, aqui é, como o kardecista fala, não, aqui é expiação, regeneração, não sei o quê. Pô, mas você passa, os momentos de felicidade são muito poucos para muitas pessoas. Uhum, é verdade. Entendeu? A gente passa, é difícil, são aquelas fases. Eu fiz um treinamento, uma época, que eles dividiam fases de 7 anos, né? Até os 7 anos você é beijado, você vai no colo de todo mundo, aí depois já vai sendo renegado, faz uma parábola, né? Você vem de algum lugar, passa por toda aquela situação e volta, entendeu? E quando tá velhinho, começam a lhe alisar novamente, a lhe dar beijinho, a brincar com você como se fosse uma criança, né? São os extremos, e é para todo mundo isso aí, entendeu? São os extremos, né? Então, Paulo, é isso. Eu não sei se você consegue aproveitar para alguma coisa essa nosso bate-papo, entendeu? Eu acho assim, a sua experiência é fantástica. Por mim, aqui a gente vai longe. Se você tiver tempo, a gente conversa mais um pouquinho. Ô, Roberto, mas tudo bem, a gente poderia conversar aqui o resto do dia sobre detalhes da sua experiência, sobre consequências, mas eu tenho uma pergunta ainda final para lhe fazer, né? Aliás, duas coisas ainda. Uma é a pergunta: você finalmente, depois dos 17 anos que você começou a questionar até hoje, 65 anos que você tem? 65, 65. Você já tem uma resposta para o sentido da existência humana nesse mundo? Não. Ainda não, né? Não, eu procurei, eu tenho um pensador que é brasileiro, ele mora na Holanda, é o Arimateia. Depois eu vou te passar o canal dele. Ele é um pesquisador, é um pensador muito inteligente, é um carioca, ele tem perto de 80 anos de idade, mas muito fluente, muito, muito bom. Não é que ele cria nada, ele busca as informações mais relevantes e passa para o pessoal de uma forma filtrada, né? Filtrada não, traduzida. Sim. Então, pô, ele lê em vários idiomas e tal, e recentemente, que eu falo, acho que faz 1 ano, mais ou menos, 2 anos, tem um pensador que era um militar indiano, na década de 30, era general, era um físico, engenheiro, que a matemática lá é diferente, né? Nossa matemática aqui é diferente da matemática indiana. As fórmulas de cálculo, né? O cálculo dele é diferente, né? Sim, sim. Os métodos são outros. São outros, eu acho que são mais simples, inclusive. E ele começou a pesquisar muito sobre os relatos religiosos indianos antigos, e começou a separar. E ele tem uma teoria que ele fala de dimensões também, que ele fala que a primeira dimensão seria essa nossa, que é da matéria, que é administrada por uma força espiritual que não é do bem, é de Deus, mas é uma força espiritual do antagonismo. Ele cria o antagonismo na população, e aquele que conseguir jogar bem vai saindo. Só que vai lá, ele retorna, problema da reencarnação, sim, e vai purificando. Passa por uma outra dimensão que é acima dessa, que é administrada, no caso um arcanjo, no caso você vai para uma outra dimensão, que seria a dimensão onde existem os avatares que nós falamos, Jesus, Buda, Maomé, e outros, tiveram vários. Tem um contemporâneo de Jesus lá, que eles acreditavam que era o Messias, que eu esqueci o nome dele agora, antes de Cristo, que fazia milagres, não sei o quê, tal, que também tinha uma filosofia, mas ele era extremamente judeu, né? Extremamente judeu. O judeu antigo, ele... Será que era Elias? Não. Eu vou achar o nome, eu vou te passar, que eu sei que você gosta de ler também. Eu vou te falar quem é. O judeu também é reencarnacionista. Tem uma parte que é.
Então, o que acontece? Esse pensador, voltando ao indiano, ele fala dessas camadas e questiona. Ele é muito cientista, entendeu? Ele fala, pô, como que a gente consegue comparar isso? E você tem uns processos na Índia muito grandes. Tem um filme que eu vi, muito mais novo que eu, você acha no YouTube, chama Manika Manika. Já assistiu? Não conhecia, não. Vou anotar aqui. Manika. É. Eu não vou te dar spoiler. Não, vou dar sim, só um pouquinho, tá? Só para você... Esse filme, ele é uma menina que começa a ter lembranças de uma vida passada, muito recente. Ela falou, não, eu tenho um marido em tal lugar, não sei o quê. Ela começou a ser excetuada na escola, que era uma escola católica. E um padre falou, porra, mas ela não para de falar isso, não para. Ela dançava uma dança que não era regional, ali daquele lugar onde ela vivia. Era do norte da Índia, que não tinha nada a ver. Uma professora de dança falou, porra, como é que ela aprendeu isso, que se essa dança é só em tal lugar? Aí ele vai e começa a percorrer. Aí, no final, ele comprova realmente que existe a reencarnação. Sim. Entendeu? E aquilo vai contra os dogmas da igreja. E como é que ele viu que aquilo é real, que ele provou, ele foi um pesquisador, ele teve método para pesquisar, ele abandona a igreja. Entendeu? Então, sim. Eu acredito nisso, eu creio que existe a reencarnação mesmo. A grande população mundial é reencarnacionista. Tá? Você pega a Ásia, de modo geral, Índia, a China, se a China tem preceitos reencarnacionistas, é impossível, né, a grande maioria não ter um certo fundamento no que fala. Mas como funciona? Por quê? Porque... Quer dizer, você está mais assim ligado no como do que no porquê, né? Porque o como é através das reencarnações, através desse sistema de aprisionar a nossa consciência dentro de um escafandro e tal, mas... Nós somos, como você falou, nós somos deuses. Por que colocar a gente nessa prisão? Mordaça? Entendeu? Então, agora, o porquê disso você ainda não chegou lá, né? Eu estou tentando entender, eu já tenho uma certa concepção... Uma certa noção, né? Disso, eu acho que eu já tenho. Certo. Tinha o pessoal da psicologia da USP, eles faziam regressão lá. Tá? E tem um amigo meu que é professor do INSPER aqui em São Paulo, ele fez regressão. E ele se viu em campo de batalha, ele falou, é real, ele se viu sangrando na frente russa. Na frente russa, ele como soldado alemão. Aquilo deu uma pane quando ele voltou, ele ficou internado depois no hospital psiquiátrico. Desequilibrou, então, né? Ele desequilibrou, ele ficou assombrado com a realidade que ele viu. E se lembrou da realidade. Entendeu? Então, eu acredito que a gente vai se aperfeiçoar. O porquê, né? Eu acho que a gente tem que se aperfeiçoar. A Rosa Cruz, que é uma filosofia também que vem dos egípcios, eles falam, eles consideram os grandes expoentes que nasce 1 em 1 milhão, que vai mudar uma sociedade, muda a sociedade, pode ser um presidente, mesmo sendo ruim. O Hitler com certeza. O Hitler tinha essa concepção, na minha cabeça. Jesus, para cumprir a traição de Jesus, tinha que ter um espírito que ia fazer aquilo. Judas, entendeu? Então, todo mundo tem uma função. Nada é ao acaso nessa vida. Tá? Uma mulher que a gente perde, um filho que a gente perde, não é questão de revolta, tudo tem uma razão de ser. É uma mudança que vai acontecer, o porquê, né, que você fala. Isso. Eu acho que a gente tem que atingir um estágio, não é que a gente vai do outro lado porque é tudo bonito, eu já não sei como que eu sou do outro lado. Eu acho que eu sou igual, eu sou aqui. Mas eu acho que há uma depuração de melhora nessa energia. Nessa energia de melhora. Sim. Que só como ser humano a gente consegue. Na convivência, no amor. Sabe o amor que a gente tem por uma pessoa? A gente perde a pessoa,
o amor que a gente tem pelos filhos, o amor que a gente tem pela vida, de você sair e olhar. Eu adoro, eu estou dirigindo na estrada. São Paulo é muito bonito o interior aqui. Aí você olha aquelas paisagens, você se hermana. Eu saio para fazer caminhada, tem uma serra aqui que chama Serra da Cantareira, do lado de São Paulo. Já ouvi falar. É praticamente intocável, ela tem umas trilhas, tal, é tudo. Você anda lá, você sente a natureza dentro de você. Entendeu? E é coisa que não é agora que eu tenho, depois que perdi mulher, de lá para cá eu comecei a ter esse sentido de natureza, de fazer parte do todo, como você falou. Exato. Mas precisou ser de lá para cá. Eu acho que se eu não tivesse essa experiência, eu não sei o que seria. Verdade. Bom, essa era uma das perguntas. E a última é se você tem algo mais assim que você queira falar diretamente para o público, né? Eu sei que essa nossa conversa já é uma mensagem indireta, mas tem algo que você queira dizer diretamente para as pessoas que estão nos escutando e nos assistindo no mundo inteiro aí? Eu gostaria de que todos acreditassem que aquilo que eu falei lá atrás, a gente nasce com muitos potenciais que ficam incubados. Vocês não puseram isso para funcionar. Eu acho que a gente tem que desenvolver a vida da gente da melhor forma possível, tá? Como ser humano, como pai, como irmão, como amigo, como observador. A gente tem que viver a melhor forma possível. E que a gente tem um poder, nós temos aquilo que nós conversamos, eu com o Paulo, né? Nós somos uma fagulha do Criador de tudo isso aqui. Eu chamo de poder superior, tá? Não chamo de Deus. Nós somos parte desse poder superior. Nós estamos encarcerados dentro de uma armadura, entendeu? Mas a gente consegue se libertar, a gente não tem idade, não tem tempo. A depressão, eu tenho uma filha que teve depressão, a gente conseguiu entender que a depressão é quando a gente olha muito para trás e a gente vê que a gente perdeu muito lá atrás e não consegue recuperar. E a ansiedade é a preocupação que a gente tem com o futuro que nem chegou, a gente não sabe se a gente vai continuar vivendo daqui 1 minuto, 2, se a gente vai para aquele lugar maravilhoso, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que pensar que não acaba nada aqui, e se nós estamos aqui, é por um bem, por uma realidade que a gente não consegue compreender, tá? Mas fazemos parte do todo, a gente tem que conviver de uma forma ou outra muito bem, entendeu? E tocar em frente, não ter medo. O que mata a gente, o que adoece a gente é o medo. E nós somos mini-deuses, então não tem que ter medo, nós temos que viver a vida da melhor forma possível, com toda a dificuldade que hoje a gente tem para viver, mas a gente é maior que a dificuldade, a gente consegue superar isso aí, tá? E sempre que possível, sempre que puder, na hora que acordar, falar, estou recomeçando novamente, vou fazer novamente o que eu não fiz, eu sou capaz de fazer, e tocar o barco, ir para frente, tá? Essa é a minha mensagem. O pessoal tem que tocar, ir para frente, porque tem um outro lugar que nos espera, mas essa vida é muito importante. Se realmente tiver a reencarnação, que eu acredito que existe, eu não quero voltar mais 1000 anos aqui. Tá? Eu quero fazer a parte que me couber agora, errar menos possível e continuar. E errar, erro novo, tá? Nunca erre o mesmo erro 2 vezes. Muito obrigado pela sua colaboração, mesmo aí no seu dia de domingo, onde você vai viver aí essas relações familiares de amor, né? Você tirou um tempinho aí para compartilhar com a gente. Não, eu adoro. Por isso. A melhor coisa que tem é a gente conversar, cara. A gente conseguir ouvir, aprender a ouvir e conseguir falar. A vida da gente é tortuosa, mas ela vem carregada de experiência de todas as pessoas. E essas experiências têm que ser trocadas, para que a gente consiga somar, atrair alguma coisa boa dessas conversas e levar para a vida da gente. Entendeu? Eu aprendo com você, eu consigo transmitir um pouco e a vida é isso, é troca de experiência.
É por isso que estamos aqui, Alberto. Então, muito obrigado. Fique na paz e vá viver aí sua relação familiar nesse domingo. Tenha uma ótima semana, tá bom? Tá bom, um abraço, Paulo. A gente vai se falando aí. Vamos nos tornar amigos. Tem bastante assunto para a gente conversar. Temos muita coisa em comum. É isso aí. Tá? Um abraço. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo de sua casa. Obrigado pela sua companhia.